Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui juntinhos para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também abrir os nossos corações para deixar a palavra entrar, para deixar a palavra penetrar. Aleluia! A palavra, ela liberta, ela cura, ela salva, ela transforma. Então, que nós venhamos nessa noite, deixar a palavra de Deus entrar no nosso mais profundo, aleluia, e fazer de nós aquilo que apraz ao Senhor. Amém? Hoje nós vamos estar meditando, queridos, no livro de Josué. Você que tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Josué, aleluia, capítulo 1. Nós vamos estar também meditando a partir do versículo 1 até o versículo 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém, queridos? Aqui a palavra de Deus, para nós, ela é bem clara, né? Moisés foi um homem temente a Deus, dirigido por Deus, para tirar aquele povo do Egito. E tirou o povo do Egito. Através de Moisés, aleluia, o mar se abriu e o povo passou. E todos vendo ali como que Deus usava Moisés. Moisés, ele era usado por Deus em tudo. O que Deus ordenava, faz assim, ele fazia e acontecia. E Josué, ele era um braço direito de Moisés. Onde estava Moisés, ali estava Josué, juntinho com ele. Então Josué, ele sabia da grandeza de Deus, das maravilhas que Deus estava fazendo através do teu servo Moisés. E chegou o momento que Moisés então morreu. O Senhor chega para Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e esse povo. Quer dizer, tinha um povo, eram muitas pessoas que teriam que atravessar o Jordão. E aí eu fico imaginando Josué olhando aquela multidão e ele estando à frente, assim como Moisés um dia também esteve à frente. E o povo rebelde, porque uns obedeciam e outros não obedeciam. E Josué fica ali naquela indecisão e Deus fala com ele. E eu fico imaginando assim, Josué olhando para dentro dele e dizendo: eu não sou capaz, eu não sei, eu não sou Moisés, mas é o Senhor conhecendo os pensamentos
de Josué, o Senhor diz para ele: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Levanta-te. O Senhor lhe manda Josué tomar e ficar em sentido de prontidão. Levanta-te, fique de pé, porque esse povo precisa atravessar o Jordão. Aleluia. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, queridos. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes de tantas coisas. Muitas vezes Deus, ele fala conosco e nós até duvidamos. E assim como ele foi com Moisés, ele também será conosco. Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Nós é que muitas vezes mudamos. Assim como ele foi com Abraão, ele também será conosco. Assim como ele foi com Jó, ele também será conosco. Assim como ele foi com Moisés, ele também será conosco. Então vamos colocar em posição de batalha. Vamos nos colocar em posição, aleluia, aquela que Deus quer que nós venhamos a estar. Ele quer ouvir de nós: eis-me aqui, envia-me a mim. A seara é tão grande, é muito grande a seara, mas são poucos aqueles que querem trabalhar na seara. Muitos querem encontrar tudo pronto, não querem trabalhar, não querem cavar poço. Muitos não querem cavar poço. Mas aí o Senhor diz para ele: vai, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ó, não te deixarei e nem te desampararei. Deus ali, ele estava dando uma garantia para Josué. Pode ir, Josué, porque eu te garanto. Eu não vou te deixar, não vou te desamparar. E é assim que o Senhor faz comigo, na minha vida e na tua vida. Ele não nos deixará. E nunca vai nos desamparará. Ele não vai nos desamparar. Ele vai estar sempre conosco. Em meio às lutas, porque as lutas virão, os problemas virão, mas Ele estará conosco. Ele não vai nos deixar sozinho. Ele não vai nos deixar só. E aqui, Josué tinha a garantia. Josué, ele precisava de calma. Ele precisava de paciência, porque lidar com o ser humano é complicado. Aleluia. Muitos obedecem, outros não obedecem. É complicado. Mas quando o Senhor dá a garantia para Josué: eu não te deixarei. Vai, Josué, porque eu não te deixarei e não te desampararei. Você sabe o que isso quer dizer na nossa vida hoje? Que nós não devemos temer. Nós não devemos temer. Nós temos que confiar naquele. Ele é fiel para terminar. Ele começou uma obra e não vai acabar assim na nossa vida. Os problemas, aleluia, não são maiores que o Deus que nós servimos. Os problemas não são maiores. O nosso Deus é maior que qualquer problema. E quando Ele diz para nós, vai, é para a gente ir. Porque Ele garante, porque Ele estará conosco. Em meio às lutas, em meio às perseguições, Ele estará sempre conosco. Do nosso lado, nos fortalecendo, nos dando livramento. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. E Ele ainda diz no versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Se esforça. Sabe, aquilo que é para nós fazermos, é para nós fazermos. Nós fazemos o possível. Agora vem Deus na nossa vida e Ele faz o impossível. Então aquilo que cabe a nós, nós precisamos nos esforçar. Tanto que Ele diz aqui, esforça-te e tem muito
bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Moisés, ele tinha ânimo, ele fazia. E era isso que o Senhor estava esperando também de Josué. E é assim que o Senhor também está esperando de mim e de você. Que nós venhamos a ter bom ânimo. Muitas vezes nós olhamos e achamos que aquilo nós não vamos conseguir. Mas olha, quando o Senhor diz vai, Ele garante. Não precisa ter medo. Assim como o Senhor foi com Moisés, Ele também será comigo, Ele também será contigo. Assim como Ele foi com Abraão, com Jacó, com Isaac. Assim como Ele foi com eles, Ele também será conosco. Como está a tua vida hoje? Quais os problemas que te deixaram cabisbaixo? Parece uma multidão de problemas, assim como Josué olhou para aquela multidão de pessoas, e muitas vezes ele até temeu. Aí Deus vai lá e dá o fortalecimento. Não temas, Josué, assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. É uma palavra que Deus deu para Josué, é um fortalecimento, é um encorajamento. Aleluia. E é assim também na nossa vida. Deus vai te encorajar a você prosseguir e não desistir. Porque a ordem não é para parar, a ordem é para marchar. Nós não podemos parar no meio do caminho. Somente os covardes param no meio do caminho. E nós não somos covardes, porque Deus não escolheu covarde. Deus não chamou covarde. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Porque Ele sabia que nós poderíamos estar em obediência, que nós poderíamos estar fazendo, aleluia, aquilo ao qual Ele ordenou. Vai nessa fé, vai nessa força, porque eu serei contigo. Aleluia, glórias a Deus. Deus, Ele é conosco, querido. Não desista, não foca no problema, foca em Deus. Foca no Senhor, porque Ele pode qualquer coisa. O problema não pode qualquer coisa, o nosso Deus pode. O nosso Deus, Ele é ilimitado. Ele vai além da medicina, Ele vai além do humano. Aleluia. E nós, a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que nos fortalece, é Ele que está à frente. É por isso que muitas vezes nós vencemos uma guerra, uma batalha. Não é porque nós somos fortes, não. Nós não somos fortes o suficiente para vencer uma guerra. Davi não era forte o suficiente para vencer aquele gigante. Ele não era forte o suficiente para vencer aquele gigante. Daniel não era forte o suficiente para vencer aqueles leões dentro daquele poço, dentro daquela cova. Daniel não era forte o suficiente. Forte era quem ele tinha. Era quem tinha lá dentro dele. Forte é quem nós temos dentro de nós. Forte é aquele que nós cremos e confiamos. Aleluia. Porque nós não somos fortes. Forte é Ele na nossa vida. É Ele na nossa vida. Então não desista de fazer aquilo a qual Ele te ordenou. Se você hoje está triste por alguma coisa, por algum problema que se levantou no seu caminho, aleluia, os problemas virão. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, Ele venceu a morte. Ele venceu esse mundo. E com Ele nós também venceremos. Então não se sinta cabisbaixo, não fique cabisbaixo. Levanta-te. O Senhor disse para Josué, levanta, Josué.
Tome a posição, porque eu serei contigo. Aleluia. É isso que ele está falando para você nessa hora. Levanta, tome a posição, porque ele será contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará. Creia, confia. Aleluia. O deserto que você está passando não é para você morar no deserto. Não é para você fazer uma casa no deserto, não. É só uma passagem. É só uma passagem. Você vai passar pelo deserto. E conforme você vai passando, aleluia, você vai aprendendo a viver do sobrenatural de Deus. Conforme você vai passando pelo deserto, você vai dando glórias a Deus. Conforme você vai passando pelo deserto, vai clamando e chamando por Ele: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. E Ele será contigo. Não te deixará, nem mesmo no deserto. E não vai te desamparar também. Em meio aos problemas, em meio às circunstâncias, Ele estará sempre contigo. Ele estará sempre conosco. Então, não desista. Não desista. Porque você olhou para o problema e parece que o problema é gigante. Olha para Deus. O nosso alvo não chama-se problema. Nós não temos alvo em problema. Aleluia. O nosso alvo, aleluia, não são nos problemas. O nosso alvo é em Jesus. É nele. O nosso alvo é Ele. É Jesus. Então é para Ele que nós temos que olhar. É nele que nós temos que focar. Porque quanto mais você foca no problema, mais o problema cresce. Mais o problema cresce. Foca em Jesus, porque Ele pode te livrar de qualquer problema. Se você for lançado numa cova de leão, Jesus estará contigo, segurando a boca do leão. Se você for lançado numa fornalha, aleluia, o Senhor também estará contigo, te protegendo, aleluia, glórias a Deus. Então, queridos, foca no alvo. O nosso alvo chama-se Jesus. Amém? E Josué, ele aqui obedeceu aquilo que o Senhor falou com ele. E ele passou. Ele atravessou o Jordão com aquele povo, com aquela multidão. Por que que ele atravessou? Porque ele obedeceu. A palavra de Deus diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, quando nós andamos em obediência, aleluia, Deus anda ali na nossa frente, nos protegendo e nos livrando. Por isso que nós precisamos obedecer. Aleluia. Amém? Nós vamos estar orando nessa hora. Eu vou orar daqui, você vai orar daí. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Então nós vamos unir a nossa fé nessa hora. Vamos unir a nossa força. Nós vamos estar clamando ao Senhor, pedindo a Ele pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Você apresenta a Ele as tuas causas. A Bíblia diz isso: apresenta-me as tuas causas para que eu te justifique. Nós não precisamos de homem para nos justificar. Quem nos justifica é Deus. É Ele que vai nos justificar. Então nós vamos apresentar a Ele as nossas causas. Nós vamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Vamos apresentar a Ele os nossos problemas. Aqueles problemas que têm se levantado contra a nossa vida. Vamos apresentar a Ele a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, nossos amigos e até mesmo aquele que nos tem como inimigo. Nós vamos apresentar tudo a Ele, porque Ele pode mudar o quadro, Ele pode quebrar protocolo, Ele pode escrever uma nova história,
para mim, para você, para todos nós. Porque aquilo que está ruim, Ele tira. Se Ele quiser, Ele tira. Porque Ele tem tudo de bom, de perfeito e agradável para a nossa vida. Amém? Vamos estar orando nessa hora. Amado Deus e eterno Pai, ainda na Tua presença, meu Deus, eu e meus irmãos do outro lado, estamos apresentando a Ti a nossa vida, a nossa causa, a nossa casa. Ah, Deus querido, envia um anjo em nossa casa, Pai, nesse momento. Meu Deus, esquadrinha os nossos corações. Tira de nós aquilo que não te agrada, aquilo que impede o teu mover, aquilo que impede o teu agir. A nossa vida é tua, tudo que temos e somos por ti e para ti são todas as coisas. Visita, Paizinho querido, os meus irmãos do outro lado. Quantas pessoas nesse momento, ó Deus, está comigo em oração, estão aos teus pés se derramando em lágrimas, Deus, fazendo-lhe um pedido, uma petição. Ah, Senhor, visita essa pessoa nessa hora. Meu Deus, aquieta, Senhor, essa tempestade. Meu Deus, acalenta esse coração, meu Pai amado. Esse coração, ó Pai querido, que muitas vezes já até desistiu da sua própria vida. Entra com providência, meu Deus. Entra nessa peleja. Toca, Senhor amado, com tua mão de poder sobre essa vida. Vai jogando por terra todo espírito de enfermidade. Vai jogando por terra, Deus querido, todo espírito contrário, meu Deus, toda inveja, toda maldição. Meu Deus, joga por terra em nome de Jesus. Os teus filhos, Deus, não merecem estar passando por tanta coisa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode escrever nova história. Se o Senhor quiser, o Senhor pode quebrar protocolo. Muda o quadro, muda a situação. Traga, meu Deus, saúde a este lar. Traga renovo, traga mudança, meu Pai, em nome de Jesus. Visita essa mãe que está clamando pelo teu filho nessa hora. Filho esse que se envolveu no mundo do crime, no mundo das drogas. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor, todo espírito da bebida, do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína. Meu Deus, liberta, Senhor, esse filho. Liberta, Senhor, essa filha. Oh Deus querido, Deus amado, nós te pedimos misericórdia por essa mãe, Pai. Nós lhe pedimos misericórdia. Entra, Senhor, com providência. Entra nesta causa. Muda, Senhor amado, este quadro, Senhor. Ah, Deus querido, o Senhor pode fazer se o Senhor quiser. Nós estamos te pedindo, Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado. Misericórdia por esses pais, que os filhos, ó Deus amado, estão perdidos por aí afora, estão nas esquinas, nos becos. Meu Deus, toma nas tuas mãos, Pai, os nossos jovens, Senhor. Cuida dos nossos jovens. Cuida, Senhor amado. Aqueles que se envolveram no mundo do crime, Deus. O Senhor não criou o homem para ser mal. O Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Entra com providência, meu Paizinho. Entra nessa peleja, em nome de Jesus, Pai. Visita também, Senhor amado, os hospitais. Quantas pessoas enfermas, desenganadas pela medicina. Nós sabemos que a medicina é limitada, Deus, mas nós cremos em Ti. É um Deus ilimitado, um Deus que vai além, um Deus que tudo pode. Vai de leito em leito, vai tocando de pessoa em pessoa, vai soprando fôlego de vida em cada narina, Pai. Traga saúde, meu Deus. Se for de tua vontade, Pai, que o Senhor venha trazer saúde para essas vidas. Visita os orfanatos. As nossas crianças têm sido alvo de abuso, meu Pai.
Cuida das nossas crianças, cuida dos nossos pequenos, meu Pai, em nome de Jesus. Visita os asilos, os nossos idosos, Pai, nós colocamos nas tuas mãos. Visita os presídios, Pai. Entra com providência, meu Pai. Muda a história, transforma vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda o nosso Brasil. Guarda o nosso Brasil, meu Pai. Os 4 cantos dessa terra, Senhor. O nosso Brasil pertence a Ti, ó Deus. Vai tocando nos nossos governantes, Pai amado. Que a Tua vontade venha prevalecer, ó Deus querido. Visita também os outros países, ó Pai, que se encontram em guerra, terremoto. Visita Israel, Pai, o Teu povo lá clama, pede socorro. Nós lhe pedimos misericórdia, Deus. Entra com providência. Pedimos ao Senhor também, ó Deus. Visita o nosso local de trabalho. Visita o nosso local de trabalho, Deus. Deus querido, nós precisamos trabalhar, ganhar o nosso sustento. E nós lhe pedimos que o Senhor venha acampar com teus anjos, Pai, no nosso local de trabalho. Nos guarda, nos livra, nos proteja de todo mal, Senhor. Nos ensina a fazer o nosso melhor, Pai. Nos capacita a cada dia dentro da nossa profissão, Pai. Nos capacita e nos direciona para fazer sempre a Tua vontade, Pai. Guarda a nossa cidade, os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, de frente, de trás. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um deles. Guarda a nossa vida, guarda a minha vida, Senhor. Cuida do meu ministério, me fortaleça cada dia mais na Tua presença. Me dê ânimo, graça, Pai. Que as Tuas misericórdias sempre estejam sobre a minha vida. Coloca a Tua palavra sempre nos meus lábios, ó Deus, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. Guarda também meus irmãos do outro lado. Cada família representada, Deus. Que o Senhor venha guardar debaixo de Tuas potentes mãos. Guarda a minha casa, meus filhos, em nome de Jesus. Minhas enteadas, Senhor. Meu esposo, eu coloco tudo nas Tuas mãos. Guarda minha cunhada, Senhor, que está vindo da Bahia. Cubra ela com Teu sangue. Guarda, Senhor, esses motoristas, tudo nas Tuas mãos. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Ó, Deus é bom. Nós lemos aqui que Ele foi fiel a Ele também será fiel conosco. Ele não vai nos desamparar. Ele continua fiel conosco, guardando não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família. E assim de igual maneira comigo, toda a minha casa e toda a minha família. Amém? Fique firme, que Deus é contigo. Estaremos aqui na próxima segunda, em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe dê uma semana de bênção, de vitórias e de conquista. Não desista, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Fique firme e até a próxima semana, em nome de Jesus. Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus.